Fala pessoal, bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Introdução à Lógica de Programação e hoje falaremos sobre as benditas variáveis. Dando continuidade com o nosso curso, a gente viu na primeira aula o que é lógica e como que a gente aplica ela na nossa vida. E na segunda aula a gente entendeu o que é algoritmo, que é basicamente um passo a passo lógico. E hoje a gente vai aprender o que são variáveis e como que ela afeta diretamente no algoritmo. Então se você não assistiu essas aulas, corre lá que estão muito bacana e você precisa assistir. E se você já assistiu, então vamos continuar com o nosso vídeo. O que são variáveis? Acredito que quando eu fiz essa pergunta, veio o conceito mais simples e mais básico de todos na sua mente. É algo que muda, é algo que varia. Então, você está totalmente correto. Variáveis são coisas que mudam, coisas que variam. E agora a gente vai ver alguns exemplos deles no nosso dia a dia. Então, vamos pegar uma das coisas mais simples e mais básicas que acredito que todo mundo tenha, que é o saldo de uma conta no banco. E esse saldo dessa conta ele é variável, que ele pode aumentar ou pode diminuir, dependendo dos seus gastos e dos seus ganhos. Então, basicamente, essa é uma das aplicações mais simples que a gente tem no nosso dia a dia, sendo esse saldo uma variável e a gente vai tomar nossas decisões baseadas nele. Agora a gente vai levar esse conceito para a programação, onde se diz: uma variável é um espaço na memória do computador destinado a um dado que é alterado durante a execução do algoritmo. Bem, pareceu muito complexo, né? Mas não é, é bem semelhante ao que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos lá ver? Resumindo todo esse conceito, as variáveis são basicamente aquilo que armazena os valores, as informações. Por exemplo, quando você vai criar sua conta no Facebook, você lá define seu nome, certo? Então, todos os lugares que precisar exibir seu nome, ela vai pegar a variável, nome de fulano de tal, e vai exibir lá. Agora imagina se não existissem variáveis. Se fosse tudo algo constante, algo que não muda. Daí lá no seu registro você escreveu seu nome e aí você por um acaso quis mudar esse nome. Daí o que aconteceria? Você teria que mudar manualmente em cada lugar. Imagina a trabalheira. As variáveis elas surgem justamente para evitar esse problema. Então você alteraria somente no lugar lá e já alteraria em todos os outros lugares. Dentro da programação a gente tem duas etapas muito importantes para as variáveis, que são a declaração e a atribuição. A declaração é onde se cria, se dá o nome e se dá um tipo da variável. Já a atribuição é onde você define o valor dessa variável. Pegando o exemplo do Facebook, a declaração seria uma variável que recebe o nome do usuário, que é do tipo texto, e a atribuição seria o valor que você passaria, no caso seria seu nome. Então basicamente essas são as etapas para se criar e trabalhar com variáveis dentro da programação. Bem, como eu citei no primeiro vídeo sobre lógica, Steve Jobs falou que todo mundo deve aprender a programar porque programar ensina a pensar, e essa é uma das diversas situações que a gente aplica isso. Então quando se vai declarar uma variável, você define o nome e aí define o tipo, já pensando no futuro, o que você vai fazer com essa variável. Vai ser uma coisa que vai receber um nome, uma coisa que vai receber um número, uma coisa que vai receber algo lógico. E esses tipos eles podem ser de diferentes maneiras, certo? Então aqui eu vou listar os principais, que são os inteiros, que são números inteiros, os reais ou number, que são números tanto inteiros quanto números reais, que podem ser fracionários, os caracteres ou string, que são letras, e o booleano, que é uma variável lógica que define se é verdadeiro ou falso. Então, agora eu vou demonstrar como que a gente aplica esses tipos de variáveis em um pseudocódigo. Vamos lá? Agora a gente vai ver um pouco dessa aplicação na prática mesmo, ver quais são os tipos, como que a gente define, como que a gente declara uma variável, certo? Então eu estou criando esse pseudocódigo, então é um código fake, é só para a gente entender, assim como na aula anterior a gente viu aquele algoritmo onde ele organizava tudo passo a passo, que é basicamente a mesma coisa, só que escrito em texto, beleza? Então aqui eu criei um algoritmo que é variáveis, e aqui a gente tem o início e o fim do algoritmo, certo? E aqui a gente vai definir as variáveis. Beleza, a gente vai criar aqui nossa primeira variável, que suponhamos seja a idade de uma pessoa. Então a gente tem a variável idade. Daí quando você cria a variável, você já declara o tipo dela, você já define o tipo dela. Então a idade é de um tipo inteiro, tipo, você não tem 1.5 anos. O pessoal pode até falar, mas não tem. Então você define aqui, a idade é do tipo inteiro. Beleza. E aí eu quero definir a idade da pessoa. Então, como que você define a idade, como que você seta esse valor? Você pega idade, e aí em algumas linguagens a gente utiliza a setinha para definir. Então tipo assim, a idade é 18. Ou então a gente pode utilizar também o igual, idade igual a 18. E aí vai depender muito da linguagem de programação que você vai utilizar. A gente vai ver isso nas próximas aulas.
beleza? Então esse é o primeiro tipo, é o tipo inteiro, que ele só recebe apenas números inteiros, não recebe números fracionários, apenas inteiros, beleza? E agora a gente vai para o segundo tipo, que seria no tipo real. Vamos pegar um exemplo aqui bacana. A gente já utilizou a questão da carteira, né? Então vamos pegar saldo na conta. Saldo na conta. O saldo na conta é do tipo real. Por que é do tipo real? Porque números reais são aqueles números que são inteiros, né? Eles estão dentro do conjunto de inteiros, mas também estão dentro dos conjuntos fracionários. Então são números que, além de ser positivos e negativos e inteiros, são fracionários. Então você pode ter 1.5, 1.6. E suponhamos aqui que a gente vai definir o saldo na conta. Então o saldo na conta vai receber o valor, sei lá, você tem R$ 1.233,05 na sua conta, sei lá, uma coisa desse tipo, entendeu? Então você pode definir números quebrados. Mas eu quero botar minha idade assim. Você não poderia definir a idade, tipo, pegou a idade aqui, né? E botou igual a 1.2.23, porque ela é do tipo inteiro. Então você tem que tomar cuidado quando você tipa. Quando você tipa a variável, você declara que ela é daquele tipo, você não pode chegar e botar valores que não é daquele tipo nela, porque senão vai causar um erro, beleza? Então esses dois são os dois principais tipos de variáveis numéricas, né? Então a gente vai ter outros tipos de variáveis que agora a gente vai ver, que é a questão do caractere, que em inglês é chamado de string. Então a gente vai pegar aqui a questão do caractere, vamos criar uma variável do tipo nome, que ela vai ser do tipo caractere, ou seja, ela vai apenas receber caracteres. E o que seriam esses caracteres? São letras, números, pontos, interrogação, tudo que tu puder imaginar. Então ele vai receber basicamente um texto com tudo que tiver dentro. Eu posso definir um número lá dentro? Pode, mas tu tem que definir que ele é do tipo caractere. Então vamos pegar aqui, nome, ele recebe nome da pessoa. Recebe o William, beleza? Mas eu não quero que o nome seja isso. Botei o número. Pode colocar o número, mas sempre tem que colocar entre aspas, entendeu? Porque se você não coloca entre aspas, ele não vai entender que é um número e nem vai entender que é o do tipo caractere. Então você pode colocar aqui que o nome é William, ponto Bezerra, e é isso, beleza? Então vamos para outra questão, que aqui seria nossa quarto tipo de variável, que é muito bem conhecido, que é o tipo booleano, que ele define algo lógico, se é verdadeiro ou falso, basicamente isso. A gente vai pegar um exemplo bem bacana, que é a inscrição no canal. Então se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever, viu, pra gente mudar essa variável para true. Então a gente vai pegar aqui inscrito no canal. Beleza, é do tipo booleano. Então, o que seria desse tipo booleano? Ele vai receber apenas se é verdadeiro ou falso, true ou false. E aí, quando você vem definir aqui, inscrito no canal é igual verdadeiro. Se você não é inscrito no canal, então inscrito no canal é igual a falso, ao falso. Então, basicamente isso, você definiria se é ou não, e aí você conseguiria trabalhar com isso posteriormente no seu código, beleza? E aí, assim, existem diversas situações que a gente pode aplicar isso, e as variáveis elas funcionam justamente na questão de estar mudando sempre de valor. Então, tipo, aqui começou, quando eu comecei a escrever o código ele estava com 18, só que depois passou isso tudo, ele não estava escrito, ele se inscreveu no canal, e agora a idade dele já é 19, então você já pode chegar aqui e setar, a idade é igual a 19. Por que acontece isso? Porque mudou, então você pode mudar o valor da variável. Agora ela só não pode ser de outro tipo, você não pode chegar e botar idade é igual um textinho, entendeu? Ela sempre tem que ser do tipo número e do tipo inteiro. Se fosse do tipo número real, aí você poderia colocar quebrado. Então é basicamente isso, esse nosso pseudocódigo de hoje. A ideia aqui é que vocês entendam um pouco dessa aplicação, como que funciona o inteiro, como que funciona o real, caractere booleano, como que funciona a declaração e como que funciona a questão de atribuição também. Então basicamente isso, pessoal. Vamos continuar aí. Na próxima aula nós iremos aprender o que é linguagem de programação e qual a linguagem que a gente vai utilizar no decorrer desse curso, bem como que a gente pode aplicar os conceitos e conhecimentos que a gente aprendeu até agora. Se você gostou desse vídeo ou tem alguma pergunta, não deixe de comentar aqui para conversar com a gente. Já aproveita para se inscrever e deixar o like nesse vídeo, viu? Valeu pessoal, até a próxima semana, falou!